Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff. Então vamos lá para a nossa aula de patologia relacionada ao pescoço. Nessa aula de patologia, eu gosto pessoalmente de colocar por regiões anatômicas. Então tem gente que vai trabalhar patologia radiológica e coloca por áreas afins. Eu acabo colocando por áreas de região anatômica que eu acho mais interessante o estudo por esse assunto. Então já falamos de patologias de crânio e face, agora estamos no pescoço e vamos descendo até várias partes. Primeiramente, o primeiro delas é ali o abscesso retrofaríngeo. Então, a primeira coisa que tem que notar é que é um abscesso retro, divide retro atrás da faringe. Perfeito, galerinha? Já divide no nome, já diz onde é que é. O que é um abscesso? É uma inflamação dos gânglios linfáticos que é responsável pela produção de anticorpos localizado na parte posterior da garganta. Acúmulo localizado de pus no tecido formado na cavidade limitada, por onde a membrana do tecido inflamatório. O líquido purulento preenche de forma em virtude da desintegração da morte lá na necrose. Falamos de necrose, tecido original. Pode ser causado por bactérias, então pode ter coleção de bactérias, além de algumas substâncias químicas. Então, aqui a parte da faringe, a retrofaringe vai ser aqui, perfeito? E tu vai ver isso direitinho. Abscessos podem ser agudos ou crônicos. Falamos bastante lá do tipo de inflamação, pode ter uma inflamação aguda ou crônica. Aguda, ela é de início imediato e, vamos dizer, em um dano maior, uma causa. Crônico, geralmente, é aquele paciente que não consegue aplicar uma resposta inflamatória tão eficaz, ele acaba tendo recorrente esses abscessos. São agudos, são comuns em criança, pois o gânglio linfático da parte posterior da garganta desaparece quando a criança torna maior. Os crônicos são mais comuns em adultos. Sintomas principais do abscesso retrofaríngeo são dor ao engolir, ó, um sintoma bem clássico, febre, por causa da inflamação e dilatação dos gânglios linfáticos no pescoço. O abscesso pode bloquear as vias respiratórias, provocando dificuldade de respirar. Além de criança, tem a tendência de inclinar a cabeça do pescoço para trás e levantar o queixo para facilitar a respiração. As complicações compreendem-se desde uma hemorragia, né, por volta do abscesso, ruptura desse abscesso, então pode romper, dentro das vias respiratórias que podem bloqueá-las. Também pode fazer coágulos de sangue nas veias jugulares do pescoço, a infecção pode estender-se até o peito. A maior parte dos abscessos requer uma drenagem, então isso aqui, a maior parte dos abscessos vai ter, devido ser uma drenagem que faz cirurgicamente, abrindo o abscesso, permitindo que ele drene esse pus. Administrando então a penicilina, a clindamicina e outros antibióticos, a princípio ali via intravenosa e depois via oral. Então aqui uma tomografia. Então tu tá vendo, tá visualizando, ó, o espaço retrofaringe. Então, alus orofaringe, tá enxergando aqui, e a parte retrofaringe, o espaço retrofaringe. O que é importante a gente notar nesse espaço? Porque eu comecei explicando onde é que ele está. Porque tu vai visualizar isso bem direitinho na tomografia e é bom a gente saber o que olhar ou o que a gente espera de cada região. Perfeito? Vamos lá? Tu pode visualizar às vezes aparecendo, ó, aqui tá vendo, ó, deixa eu voltar aqui. Vê um normal, né, o espaço retrofaringe, e aqui tu vê que tem uma estrutura gigantesca de uma densidade disforme, então aqui a tua coleção, retrofaringe. Pode aparecer às vezes lado, ou pode até aparecer um pouquinho no raio-x. O raio-x não é o exame, não é o padrão ouro para visualizar. Olha como esse aqui tu vê um abscesso gigantesco, tu vê essa protuberância lateral. Aqui tu tá vendo nessa parte anatômica. Então, a parte faringe, retrofaringe, o abscesso, retrofaringe. Bem tranquilo. Como a gente falou que é comum em criança, eu trouxe o exemplo de uma criança. É um abscesso retrofaringe ali, látero, porque ele está atrás da faringe, tu vê aqui. Mas quando tu vê no corte, na reconstrução, no corte, na reconstrução axial, tu vai ver que ele está lateralizado, à direita. Perfeito? Aqui as imagens são de ressonância magnética. Como é que tu vai te entregar a ressonância magnética? Tecido mole, ó. Tecido mole está brilhante, tu consegue ver parte da orelha, tu consegue ver parte da pele, quando vê parte de tecidos moles, ressonância magnética. Bócio. O que é o bócio? Bócio, popularmente conhecido como papo ou papeira, né? Papo ou papeira, é o aumento da glândula tireoide. Crescimento anormal
pode tornar a glândula toda visível, né, à frente do pescoço. Ah, ou subir de forma mais nos nódulos, o bócio nodular. Pode estar perceptível externamente, a doença manifesta-se mais em mulheres em torno de 20 a 40 anos, mas pode ocorrer então vários crescimentos congênitos. A deformação do bócio provoca então na região anterior do pescoço, pode limitar-se a pequenas saliências, então pode ser ou nódulos, né? E construir uma massa disforme, comprime a traqueia e provoca dificuldade de respirar, engolir, tosse, rouquidão e dilatação das veias do pescoço. O tratamento do bócio tem como principal objetivo corrigir a causa da doença. Em grande parte, o problema estético, né, pode ser controlado por medicamentos, né, que compensam a deficiência de iodo. Isso por isso que tu vai ver que o sal de cozinha que a gente usa é sal iodado, a deficiência de iodo. Regular a produção de hormônios, o funcionamento da tireoide com o iodo radioativo. Então, pode-se lá na medicina nuclear usando o iodo radioativo. A cirurgia para a remoção total da glândula pode ser indicada para se ocorrer complicações como dificuldade respiratória, para engolir, presença de nódulos e tumores e sinal de malignidade. Tá ali o bócio, aparente ou nodular, um nódulo, ou fica esse baita papo ou papeira. Então, é uma das patologias do pescoço que muitas vezes ela é mais visual, né, do que com raio-x. Bócio é o termo que designa o aumento do volume da glândula tireoide. Então, a glândula tireoide ela é formada por esse H, né? É um Hzinho, assim, e ela, daqui a pouquinho, ela aumenta e se torna visível. O câncer de tireoide já é outra patologia, né? O câncer de tireoide, a glândula é constituída por dois lóbulos, direito e esquerdo, ligado por um istmo, né? Que é aquele H, né? Dois lóbulos e um istmo. Juntos para a função do formato de uma borboleta, né? Com as asas abertas, ou a letra H, como eu fiz. O câncer de tireoide atinge 3 vezes mais mulheres do que homens. A idade entre 20 e 65 anos é o tipo mais comum de carcinoma papilífero folicular medular anaplásico. Fatores de risco comumente associados ao câncer de tireoide são a radiação. Por isso que a gente tem lá o protetor de tireoide que tu dá para o teu paciente lá. Ou quando tu for utilizar a contenção de algum paciente, ou tá lá num processo lá cirúrgico, tu tá usando o colete mais o protetor da tireoide, porque a radiação é um dos principais fatores de tratamento de doenças anteriormente, que dá submetido a certos profissionais na sua função, ainda que formam os expostos sobreviventes a acidentes nucleares. Então, tu vai ver que sobreviventes de acidente nuclear sempre vai tomar uma pílula de iodo, porque lá, especialmente em acidentes com usinas nucleares, o urânio, um dos decaimentos dele vai ser no iodo radioativo. Então, o que tu faz? Tu dá iodo para o paciente, iodo normal, né? Pílulas de iodo, para te ter iodo, para que a tua glândula tireoide não capte o iodo radioativo presente no ambiente. Alguns são síndromes genéticas, história de doença na família ou bócio. Então, o bócio pode ser uma doença, mas também pode ser que é um indicativo que o paciente possa ter câncer. Por isso que lá no bócio a gente falou que vai ser retirado quando o paciente tem uma doença malignidade. E aqui a gente está dizendo que no câncer pode ter originado o bócio. Então, uma coisa pode puxar a outra. O câncer de tireoide é os sinais que aparecem mais comum, né? Costuma ser o aparecimento de nódulos palpáveis ou visíveis na região da tireoide, no pescoço. Então é muito importante sentir o nódulo, qualquer alteração ali vai ser importante, vai ser nódulos palpáveis são sempre indicativos de patologias, muitas vezes. Em estágios mais avançados pode ocorrer um aumento dos glândulos linfáticos e volume do pescoço. Rouquidão, tosse persistente, dificuldade para engolir, sensação de compressão na traqueia. Em geral, o tratamento do câncer de tireoide é cirúrgico, ali uma tireoidectomia total ou parcial, leva por conta da gravidade da doença, então vai retirar. Em caso das glândulas das malignidades tenham comprometido os glândulos cervicais, é necessário retirá-los. A gente vai falar bastante isso. Então pode ter uma patologia, uma deformação, um aumento, e aí tu vai fazer. Esta imagem é muito legal. Quem não é da radiologia e caiu por um acaso nesse vídeo, eu sempre pergunto, ou pergunte para alguém que está assistindo, diz, olha, o que tu está vendo? Que exame é esse que a gente está realizando? Este exame é um exame feito na medicina nuclear para visualizar a glândula tireoide com iodo, e aí tu vê exatamente essa borboleta. Parece uma borboleta, né? É uma borboleta, ó, formado pelo H e o istmo aqui. Então tu vê as zonas quentes, são as zonas que têm uma ativação, que
tem uma bastante ativação que captou o iodo radioativo e as zonas, mas isso vai te dar muito, é um exame bem realizado e é bem interessante, né? Tu vê exatamente isso, ó. Normal, alterado, tu vê as zonas com maior captação. Uma coisa interessante na medicina nuclear é que se o médico vê alguma lesão aqui, algum nódulo, a gente vai fazer uma marcação com uma caneta e no exame a gente vai fazer uma marcação com um material radioativo. A gente fica com tipo um canudinho com material e faz a marcação para ver se corresponde o nódulo com essa área de captação. Então tá aqui, ó, tecnésio, pode fazer com tecnésio, pode fazer com iodo 131. Estridor. Estridor é uma patologia que ela tem como um som semelhante a um grosnar proveniente da inspiração, consequência de uma obstrução parcial da garganta, faringe, né, a caixa do órgão traqueia. A intensidade do estridor costuma ser suficiente para ouvir a uma certa distância, né, mas por muitas vezes pode ser detectável durante a respiração profunda. O som provocado por uma corrente de ar turbulenta através da via aérea superior, que se estreitou. O estridor pode ser um sintoma de uma infecção potencialmente mortal, né, que requer uma atenção urgente. Tudo que for via respiratória tem um potencial, vamos dizer, demanda mais cuidado, né? Boca ou nariz, isso vai fazer uma patologia um pouco mais perigosa, porque muitas vezes pode necessitar uma traqueostomia para poder permitir que o ar passe e salvar a vida do teu paciente. Então, o estridor, ele vai ter isso daqui, ó. Há um encurtamento, uma diminuição, né, desse fluxo desse ar e ele vai causar um chiado, um barulho, porque vai causar uma perturbação do ar. Então, tu tem o normal e quando tem essa obstrução, esse ar vai ficar turbulento. Então, vai ter, por isso que é o barulho, o som de grosnar. Disfagia é o que o pessoal da fono adora, né? Que a disfagia pode ser definida como uma dificuldade de deglutição. Pode ser causada, então, por uma doença neurológica, como um acidente vascular cerebral, um AVE, um derrame, ou neurológica, neuromuscular, também alterações locais obstrutivas com doenças tumorais no esôfago. O paciente pode apresentar uma regurgitação nasal, tosse durante a deglutição, né? Obstrução mecânica, distúrbio de mobilidade, o músculo da cavidade oral, faringe e esôfago. A disfagia pode afetar as crianças, adultos e idosos, mais comum, né? Idosos, geralmente, idosos por causa da sua origem básica, então um AVE, um AVC. Dentro dos tratamentos, essa doença pode tratamento com um fonoaudiólogo, porque vai ter que orientar a utilização de medicamentos ou cirúrgico. Então, a disfagia vai ter N tratamentos. Pode ser desde uma orientação fonoaudiólogo para a questão de alimentação, deglutição, ou até muitas vezes medicamentos ou cirúrgico. Então, disfagia vai geralmente fazer um exame chamado deglutograma. Está aqui uma imagem dele, onde o fono vai dando bário com diversas densidades e à medida que vai tomando, o paciente vai sendo analisado pela fluoro, né? E tu vai fazer essas imagens de raio-x, essas aquisições aqui, tanto AP quanto perfil de cervical, para ver como está se comportando a questão da deglutição do teu paciente. Epiglotite. O que é epiglotite? É uma infecção bacteriana de evolução rápida nos tecidos supraglóticos, provocando uma obstrução, por vezes fatais, vias respiratórias. A infecção, muitas vezes, bacteriana. São sintomas, são dificuldades respiratórias, de 3 a 6 anos de idade, criança geralmente, né? Progressão rápida, horas, associada a disfagia, febre, estridor, babar em excesso e dor de garganta, calafrios, tremores e outros sintomas. Geralmente transmitida por via respiratória, pode geralmente causar uma complicação respiratória e atingir a epiglote. Epiglotite é responsável pelo isolamento, né, do bolo alimentar. A epiglote ela é responsável, então, por isolar o bolo alimentar das vias. A epiglote vai fazer aquele processo de fechamento das vias respiratórias para que o bolo alimentar vá para o esôfago e não para a traqueia. O diagnóstico deverá ser rápido, né? O primeiro passo para o tratamento para a manutenção da permeabilidade da via respiratória, porque é via respiratória. Então, se o paciente continuar a ter um edema, pode ser que ele tenha uma parada cardiorrespiratória, né? Então, a intubação endotraqueal pode ser feita possível, uma traqueostomia, ao mesmo tempo deve ser administrar antibiótico. Aqui está a epiglote. Ó. A epiglote ela faz esse processo, ela fecha e evita que o bolo alimentar vá para a via respiratória.
Caso isso aconteça, que ela vai ter um edema, se isso aqui tem um edema aqui, tu vai fechar a via respiratória e o paciente vai a óbito. Olha aí uma imagem que bonitinha, ó. O epiglotite está aqui fechando. Se ela fechar de forma, vamos dizer, se ela inchar demais, tem um edema, etite, lembra o it, a inflamação, o paciente pode vir a óbito. Lipoma. Lipomastose é um acúmulo de tecido gorduroso que surge embaixo do tecido subcutâneo. Os lipomas são tumores benignos que podem crescer bastante rápido, causando um incômodo estético ou até mesmo físico. A maioria das vezes assintomáticos, podendo ser em alguns casos dolorosos. Algumas vezes são percebidos pela palpação, quando se sente um nódulo, são lesões arredondadas localizadas embaixo da pele e tecido. Ó, então, tu vai ver esse tipo de patologia. A gente sempre fala, são tumores benignos, por isso que quando tu vê aquele tumor gigantesco que a pessoa tem lá e não morreu, e tem anos, aquilo ali é um lipoma. Porque se fosse um tumor maligno, obviamente, seria outra abordagem. Então, como por ser benigno, lembra lá da neoplasia, ele é bem circunscrito, ele é bem localizado, tu consegue ver e consegue retirar. Pode dar em vários locais. Então, aqui, ó, a língua. Mas tu tira e corta ele direitinho, sai inteirinho. Não precisa se preocupar. Tu vai ver isso na ressonância magnética, como a gordura, né? A gordura parece brilhante, tá vendo que ela parece toda brilhante aqui, porque é um tumor de origem gordurosa. Então, vai aparecer brilhante. Nos cortes, nas ponderações, tá doido? Radbioma é uma neoplasia benigna, tecido muscular esquelético, origina um tumor na região cervical. É chamado radbioma extracardíaco, né, classificado histologicamente no adulto, né, ou na fase fetal, predileção na região da cabeça, tórax aproximadamente 90%. O trato aéreo digestivo, faringe. A natureza apresenta o radiomioma incerta, né? A maioria dos tumores apresenta, então, uma neoplasia verdadeira, que é a anomalia de desenvolvimento. Embora a radiomioma tenha uma localização mais frequente na região sublingual. Tem sido encontrado na faringe, laringe, língua, região submandibular, assoalho bucal e no pescoço, são os sítios mais comuns. Então, radiomioma está aqui, ó. Linfangioma, né? Linfangioma, também chamado de higroma cístico, é uma malformação linfática, tumor benigno, formado por uma acumulação de vasos linfáticos dilatados. Olha o problema. Linfa, de parte linfática, linfangioma. Tumores podem ocorrer em qualquer local do corpo, né, 75% da cabeça. A forma de tratamento mais comum são cirurgias, né, e radioterapia. Não se sabe ao certo uma origem desses tumores. A palpação corporal também é um pré-diagnóstico. E fica assim, ó, tumores linfáticos gigantescos. Hemangioma, né? São anormalidades de desenvolvimento vascular, né? Então, vascular, geralmente diagnosticado até 6 meses, né? Regridem espontaneamente até 7 anos de vida. Diagnosticado simples, é uma lesão que manifesta-se na pele, pode ser completa lesões ou profunda. Usualmente apresenta-se como uma ácida depressiva, né, que pode ocasionar lesão dolorosa na região, pode aumentar o volume durante o esforço e choro. Retiração completa pode ser difícil, vista possível, pode ser infiltrativo nessas lesões, pode haver sangramento durante o procedimento, risco de vida ao paciente. Tá aí. São tumores, vamos dizer, de origem, tá vendo aqui, de vasos, né? Então é bem complexo muitas vezes a retirada. Caso número 1, tá aí. Por você que chegou até aqui, parabéns, né? Você que pulou o vídeo, chegou a resposta da atividade. Caso número 1, que tipo de diagnóstico a gente está vendo aqui? Primeiramente, sempre tem que ver qual o exame, tomografia e ressonância. Você já tem condição de responder. Caso número 2, tomografia ou ressonância? Como assim? Tomografia e ressonância e o que tu está visualizando de errado? Tem até uma seta, né? Para ajudar, né? Quem tinha dúvida, tinha até uma seta aqui, ó, para dizer o que. E tu está vendo tempos diferentes, então já estou dizendo a resposta. Vamos para a resposta. Aqui de novo, ó, continua, mesmo corte, né? Mesmo corte, não. Mesmo paciente, só mudou o corte. Os cortes. Respostas. Tá. Obviamente, aqui tomografia computadorizada. Por que tomografia? Terceira mil vezes que eu vou falar isso aqui.
tá vendo osso e tá vendo o ar e vê a delimitação entre os dois, é uma tomografia. Após a injeção de contraste. Opa, como é que eu sei? Tá vendo os vasos aqui, ó? Eles estão densos? Sim. Eles estão densos quase igual o osso. Então, após a injeção de contraste, iodado. Os planos são axiais, ó. Axial e... Aqui é o axial, né? Tá cortando o paciente. E o sagital, demonstrando uma coleção retrofaringe. Ó, tá aqui. Até a seta tem, né? Barbada essa atividade, ó. Até a seta tá apontando para a região que tem. A seta, de novo, apontando para a região que o paciente tem. É um abscesso retrofaringe. Ali tem um flemão no espaço parafaringe mandibular à esquerda, né? Uma miose no músculo esternocleidomastoide. Aí tem vários outros detalhes, mas é um abscesso retrofaringe. Aqui, vamos lá. Ressonância magnética. Primeiramente, né? Planos axiais. E depois a gente vai ter o plano sagital, axial e coronal, axial e um coronal e um axial. Mas é um retrocele. Então, é uma ressonância magnética, porque eu visualizo o tecido gorduroso, bem denso, bem visível, com bastante sinal. Isso é um indicativo que é uma ressonância magnética. Demonstrando uma região cística na região supraglótica à esquerda. E entra na seta. Uma lesão na supraglote à esquerda. Aqui, ó. Tá vendo a epiglote aqui? Ó, abaixo da glote. Supraglote à esquerda. Beleza, pessoal? Forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula.